Salve, salve, minha gente! FIAC 13 chegando. Estamos aqui com mais uma live, Portfólio de Artista. Como vocês devem saber, aqueles que já estão acompanhando há algum tempo, a gente encontra com os artistas dessa edição para conhecer um pouco mais do trabalho, da trajetória, né? eh, deles e a partir do olhar deles também, né? Então, hoje eu vou estar conversando com a Ana Dumas, que está com um trabalho muito, muito, muito legal, muito lindo, que é o Colônia Vírus. E, bom, a Ana é uma artista que eu já acompanho há bastante tempo, daqui da Bahia, Salvador e Prado também, e ela traz uns conceitos que eu acho que são bem interessantes, que se articulam com a atualidade, faz uma leitura da, da atualidade de maneira muito singular, com a qual, particularmente, eu me identifico muito. Uma ideia de eh, recombinar, remixar, uma apropriação, eh, com esse trânsito, né, com a cultura pop também. É bem, 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 bem legal. Gil Maciel, Laís Machado, é legal que cada artista, cada convidado traz também outras carinhas, conhecidas ou não, para participar. Muito bom. Então, sem mais delongas, eu tenho que me lembrar, eu sou disperso. Eu tenho que me autodescrever, gente, e também descrever o meu colega Lucas, que está fazendo a tradução em Libras. Eu sou um homem cis de pele clara, cabelos encaracolados, o meu sinal de Libras é esse daqui. Tenho um pouco de barba e bigode por fazer e visto uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma parede branca, alguns cartazes do FIAC que predominam as cores branco, vermelho e amarelo. Ao meu lado está o Lucas, que é um homem também de pele preta, com cabelos encaracolados, afro-puff no seu penteado. Hoje ele está com a camiseta que eu diria cinza e ao fundo também uma parede branca. Bom, eu vou chamar minha queridíssima Ana Dumas, mas não sem antes dizer que o Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, FIAC, é um evento que faz parte do edital de eventos calendarizados da Secretaria de Cultura da Bahia e tem o apoio da da Fazenda também. Bom, vamos ter a oportunidade de falar mais sobre esse enquadramento, digamos assim, né, que os festivais têm aqui na Bahia, que é super importante. Então, bora. Ana, tá pronta? Simbora, vamos fazer esse passeio? Então, pronto. Chega mais, Ana Dumas. Oba. E boa noite, gente. Felipe, querido Lucas, meu colega de mestrado. Boa noite, gente. Estou vendo aqui já também no bate-papo um monte de gente muito massa. E, Felipe, eu estou bem nervosa, me ajuda aí, viu? Não, não fique não, que a gente só está entre amigos aqui. É Olha que legal, verdade. pô, Estou só vendo tem gente muito. querida. Fica à vontade que a casa é sua, Então, faço minha descrição. Ó, por favor. uma mulher de 58 anos de idade, mestiça, negra, indígena, afro-pataxó, como diz minha irmã Alexandra. Eu estou usando uma camiseta vinho, escrito nenhuma, que é uma expressão baiana, com uma jaqueta com capuz marrom por cima, e aprendi aqui vendo as lives do FIAC que talvez o meu penteado seja um afro-puff. É isso, Lucas? Cabelo cacheado para cima, tirei meu turbante hoje, tirei meu turbante para o FIAC,
que primeiro dizer assim da surpresa que foi receber esse convite, mas ao mesmo tempo por ser um festival de artes cênicas que eu achava que era de arte contemporânea e depois eu fui ver que são sinônimos, né? E parece que não, mas eu sou muito tímida e namorava o FIAC à distância, pelos mesmos motivos que Felipe colocou, de me identificar muito, né, com os conceitos, as estéticas, por me atualizar no mundo do teatro, que eu fui aquela pessoa que nos anos 90 quase usei a camiseta "Vá ao teatro, mas não me chame". Ainda bem que meus amigos não me deixaram vesti-la. Muito bom. E essa ideia, né, de que arte cênica é só teatro, que teatro é só o teatro tradicional, né, milenar, e na verdade está tudo borrado, e a minha presença aqui ela aponta muito para isso, né, porque esse festival também já é isso, borrado, né, nas suas fronteiras. Então, eu estou muito feliz de dividir, na verdade, de compartilhar uma trajetória até chegar ali nessa obra Farol, né, que está no sambaqui aqui do FIAC, que é o Colônia Vírus. Bom, eu vou falar um pouco de uma forma pessoal, parece que é pessoal, mas não é, mas na verdade compõe o meu sambaqui, o meu repertório de linguagens, de tudo. Eu nasci em Salvador, mas eu sou do Prado, filha de um homem negro de Salvador que se casou com uma cabocla de Alcobaça, que é uma cidade vizinha do Prado. Meu pai assim já é um milagre porque ele se formou em direito sendo um homem negro nos anos 50. Não sei qual foi o milagre que aconteceu daí. Fez um concurso e veio ser promotor aqui na região do Prado. Então, o Prado é uma cidade que fica bem no Suzão da Bahia, depois de Porto Seguro, e, na verdade, é a cidade que abriu a porta para o que eu chamo de colônia vírus, que é a entrada do vírus colonial no que hoje a gente chama de Brasil, que foi aqui na Barra do Caí, uma praia que pertence aqui ao Prado, que as caravelas chegaram, viram o Monte Pascoal, oba, sistema aberto, todo mundo desprotegido, todo mundo inocentão, vamos invadir. E nasci aqui com um legado indígena muito forte, com a etnia cabocla muito forte, dessa mistura de índio com branco e também com negros. E o que eu posso dizer em relação a esse primeiro período, assim, que eu chamo do meu perfil em cabocla? O Prado é uma cidade pequena, turística, uma remanescente de uma aldeia de pescadores, de uma aldeia de indígenas também. E eu cresci desde sempre com essa confluência de linguagens à minha volta, né? A oralidade, a imagem, o corpo e a cultura textual muito forte. O meu pai tinha uma grande biblioteca na minha casa, se não me engano, maior do que a da própria prefeitura, maior do que a do padre. E dentro da arquitetura da minha casa, tinha um quintal, e no quintal vários quartinhos que as cidades do interior têm, né, que é a despensa, o quarto de costura da minha mãe e a biblioteca do meu pai, que sempre investiu muito nessa coisa da leitura, de comprar livros para a gente. Ele tinha uma biblioteca ocidental incrível, universal, mas o lugar da casa que eu me identificava era um lugar que ficava mais no fundo ainda, que chamava o quartinho das revistas. O meu pai comprava todas as revistas semanais da época, Cruzeiro, Manchete, essas revistas que já misturavam texto com imagem, e como elas eram semanais e toda semana tinha um quarto que era para guardar esse depósito de revistas, e eu passava muitas horas lá, folheando essas revistas, de trás para frente, de frente para trás, parando nas imagens, vendo o homem chegar na lua, vendo essa referência toda. E depois, olha que loucura, Felipe, eu vim descobrir, eu folheava, eu nunca fui uma pessoa de ler linearmente um livro do começo ao fim,
Eu tenho dislexia existencial e daqui a pouco eu vou explicar isso. É, e aí eu ficava lá folheando, 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 e quando eu já estava morando em Salvador, que a internet surgiu, e que eu descobri o que era um browser, né, que a gente precisa de um navegador para estar na internet, como a gente está aqui agora. E aí depois eu fui descobrir que o browser vem do verbo to browser, que é, dentre outras definições, folhear. Então, eu digo assim que eu aprendi essa lógica da internet, de folhear, de navegar, de ler fragmentado, de ler quebrado, de ler de trás para frente, analogicamente, antes mesmo da internet, nesse bolo de revistas que se guardava, porque dava pena de jogar fora, né? Então, essa formação multimídia já vem daí, desse depósito de revistas, que eu passava muitas horas folheando de forma atemporal. Às vezes as pessoas diziam: ah, você fica vendo notícia velha. Aí depois, hoje eu fico vendo velha não, temporal. E isso foi muito forte na minha formação, essa fita da oralidade, porque tinha um vizinho, um caboclo, as histórias para a gente. Uhum. E eu já mostrava uma habilidade para a escrita, e as pessoas achavam que eu ia ser escritora. Mas, desde no começo lá da escola, eu percebi a armadilha das linguagens. E que nessa hierarquia a escrita estava no topo. E muito Uhum. intuitivamente, sem ter nenhuma. Sem ter nenhuma, assim. Uma organização intelectual, eu me rebelei contra a escrita, né? Eu lia do meu jeito, eu lia fragmentado, eu escrevia quando eu queria, e fui desenvolvendo outras relações com a linguagem, com a imagem, por exemplo, enfim. Uhum. Fui morar em Salvador, e Salvador me apresentou uma outra etnia a qual eu pertenço e que eu não convivia aqui no Prado, que era negra, né? Salvador me jogou o brau na cara. Me jogou uma etnia negra, que até então eu me achava só cabocla indígena. O que eu conhecia de negritude, por incrível que pareça, chegava pelas revistas, que era o universo da cultura negra pop norte-americana, Uhum. dos Uhum. anos 60, 70. E aí, em Salvador, eu conheci o Brau, me vi negra, me vi numa cidade onde essa convivência com as linguagens, de uma forma muito misturada, era muito presente, porque Salvador é uma cidade muito oral, muito visual, e também muito textual, né? E muito Uhum. sensorial, muito corpo. Aí, Uhum. enfim. Quando eu vi o Brau nos anos 80, aquela estética que eu perguntei o que era, que me disseram, né, que era aquela coisa, é o jeito de se vestir da galera preta, da periferia, de gentinha, de gente exagerada. Eu me identifiquei imensamente com aquilo, porque o que eu conhecia de estética africana era uma estética tradicional, e aquela estética africana deslocada, que na época eu me lembro que eu não. Talvez as pessoas já usassem, mas eu não convivia muito com essa palavra diáspora, né? De Uhum. entender que aquilo era africano, sim, mas um africano que já andou, o africano em movimento, o africano fluido. Uhum. Mas eu não vi esses braus na rua, mas eu fiquei ligada, né, que já tinha, enfim, fiquei ligada nessa coisa do brau, comecei a informalmente a me interessar por isso, e quando rolou Carlinhos Brau com a Timbalada, eu senti um upgrade nessa estética e comecei informalmente a pesquisar, anotar pensamentos e a pensar sobre isso. Mais ou menos no final dos anos 90, e foi também quando eu fiquei obcecada com a coisa da virada do século, né? De você ver um século, uma era terminar e começar outra. Não necessariamente assim tão didaticamente terminou no dia 31 de dezembro de 1999, Uhum. mas esse processo rolando. E por eu estar em Salvador,
eu comecei a perceber que muitos... E assim, eu fui estudar filosofia, fiquei muitos anos estudando filosofia, porque eu parava para estudar toda hora, fui trabalhar com publicidade, que me incomodava no sentido de, conceitualmente, de eu, tá vendendo sabão em pó, tá isso, mas me ensinou muito sobre essa coisa da hierarquia das linguagens, que eu ficava ligada vendo assim que o diretor de criação, o redator, trabalhava diretor de arte do lado, era sempre imagem e texto. E, Uhum. embora tivesse uma hierarquia, mas isso já era mais diluído. E o Brau me chamou a atenção muito por isso, porque era um texto visual, era um pensamento que era dito pela imagem, pensamento que era dito pela atitude, pela vontade de chutar a porta e quebrar preconceitos, e essa coisa estética visual muito forte e muito ligada também no inconsciente coletivo, que tem um papel muito importante na minha formação, né? Uhum. E aí eu comecei a pesquisar o Brau, Gole Guerreiro, que é uma amiga muito querida, antropóloga, começou a me chamar para falar sobre o Brau nas universidades que ela dava aula, enfim. E foi, durante muito tempo, foi muito isso, um formato oral, de diálogo em lugares específicos, né? Uhum. Quando eu fiz filosofia, eu queria fazer meu trabalho de conclusão sobre... chamava Bolsa de Valores das Ideias, que eu falava do século XXI a partir da cultura popular de Salvador. Uhum. O professor disse que não podia, porque tinha que ter um tema dentro de um autor, que fosse um cânone. Isso acabou virando até o tema do meu trabalho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu fiz um trabalho sobre isso e eu fui aprovada com uma boa nota, e o meu professor me chamou para fazer uma matéria de mestrado como ouvinte, de filosofia, e depois de 10 vezes lá reclamando que a gente só estava lendo Hegel, sem fazer conexão com o mundo contemporâneo, ele mandou eu procurar minha turma, e assim foi um conselho incrível, de uma forma muito afetiva, bacana, mas Uhum. foi quando eu me bati com um conceito num site chamado Adeus Século XX, Uhum. que não está mais no ar, mas ele tem um rastro, o rabicho dele na internet, que dizia o seguinte, assim, tinha um pop-up na parte superior do site que dizia assim: sugiro que se considere a profissão do IJ, ou do Ideias Jockey, porque assim como o DJ ele mixa sons e o VJ mixa imagens, o IJ ele mixa conceitos, pensamentos, narrativas. Aí, quando eu li isso, sabe a epifania, eu falei assim, cara, eu quero ser isso. Uhum. E eu comecei a seguir esse cara no finado Orkut ainda, né? Que é o IJ Abutre, que foi quem criou um conceito que, na verdade, o alter ego de um professor de filosofia lagoano chamado Ronaldo Bispo. Eu vi que ele era DJ, que ele fazia umas festas, que ele colava uns jornais na parede, que tinha que acordar. E aí eu fiquei muito interessada em fazer isso, principalmente pela liberdade, porque era uma profissão que ninguém nem sabia o que era. Eu acho que só o próprio cara que tinha criado o conceito na época era esse IJ. Aí eu falei, Uhum. cara, é muita liberdade para experimentar, é nisso que eu vou me jogar. E qual vai ser minha mesa de mixar? Aí rolou um revival de uma paixão antiga quando eu cheguei em Salvador, que foram os carrinhos de café. Eu falei, poxa, morando em Salvador e querendo ser DJ, meu mixer não poderia ser outra coisa senão o carrinho de café. Foi quando rolou o carrinho multimídia, né? Que eu acho que o carrinho multimídia assim foi a minha saída do armário, artisticamente, criativa, publicamente falando, Uhum. porque eu já tinha muitos blogs, MySpace, um monte de coisa, mas eu não compartilhava muito. Que assim, o blog também foi uma outra epifania na minha vida, que foi um lugar que eu descobri que você podia botar texto, imagem, som, tudo junto,
e ainda podia mudar quando o seu pensamento mudasse, né? Você ia lá e reconfigurava o texto. Então, isso foi incrível. O carrinho multimídia me deu a dimensão sensorial, material, dessa questão multimídia, e deu a rua, e me deu o corpo, né? Porque quando eu fui para a rua a primeira vez, eu já tinha o microfone, eu já tinha uma ideia de fazer interação com o público, de compartilhar o que eu chamo ainda, né, de fragmentos de memória do século XXI, abrindo parêntese aqui para lembrar que memória não é só lembrança, memória não é o que passou. E aí eu uso muita analogia da memória RAM do computador, né? Você tem a memória rígida, você tem a memória RAM. Uhum. A memória rígida é um produto cultural, cristalizado, está feito, está aqui, bom. E a memória RAM é isso que a gente está fazendo aqui agora, criando memória em tempo real, né? E o carrinho me deu muito essa dimensão, né? De conectar esse universo da internet, do multimídia, com a rua, com uma estrutura baixa resolução. Por exemplo, para estar na rua, eu não queria eu não queria o melhor equipamento de som, porque normalmente ele era mais pesado. Então, eu queria mobilidade, eu queria poder andar com o máximo de estrutura possível. Por exemplo, usar um micro projetor do tamanho de um celular, que você trabalha com LED, não é nem com aquela lâmpada mais cara do projetor normal, mas assim, você tem menos resolução e você tem mobilidade na rua. O carrinho foi muito isso, botar cara, falar do século XXI, falar que as coisas tinham mudado, falar que as configurações tinham mudado, e falar que a gente tinha que fazer um upgrade junto, né? Porque o tempo muda e a gente muda junto. Na verdade, é uma relação recíproca, né? A gente muda a cara do tempo, o tempo muda a cara da gente. O carrinho foi muito isso, né? Visual, a coisa do texto, ele tinha uma parede de ímã que eu podia trabalhar, uma parede de metal que eu pude explorar a linguagem de ímãs, de mudar sempre que quisesse, enfim. Então, Salvador, ela abriu esse leque para mim, de muitas possibilidades, né? De eu estar num contexto mais urbano, de me dar uma outra identidade para além da cabocla que foi e da indígena que foi a negra, e de me dar essa possibilidade de me articular com pessoas que pensavam fora da caixa, um pouco fora do sistema, como eu. E durante um tempo o Brau foi muito isso, assim, uma coisa oral, né? Daí em 2016 a gente fez um projeto de um livro com Gil Maciel, que ele está aqui, queridão, e a gente parou e retomou em 2020 já para fazer um livro impresso, né? Um livro digital. Essa questão das linguagens, eu não sei se eu estou deixando assim muito claro, eu estou um pouco assim meio nervosa, mas o que eu queria falar dessa dislexia existencial é que, desde cedo, eu me insurgi muito contra essa hierarquia da escrita, que é uma coisa, é uma bagagem que a gente já recebe desde o primeiro ano na escola, e mesmo eu sabendo que eu tinha uma habilidade para escrever bem, eu não queria isso, eu queria questionar essa hierarquia. Por que quando a gente trabalha com conhecimento, o texto ele está em primeiro lugar, né? E o carrinho foi a possibilidade de quebrar isso para mim, logo depois do Brau. Porque com ele eu podia trabalhar com todas as linguagens ao mesmo tempo e compartilhar todos os temas que já estavam no meu balaio de conteúdos, do Brau, o Vai Cega, o Sistema Existencial Livre, e o Mundo Faz Upgrade, e principalmente a Bolsa de Valores das Ideias. A Bolsa de Valores das Ideias, ela virou um blog que eu nunca compartilhei, o Mundo Faz Upgrade também. E quando rolou o Brau agora, né, em 2020, que eu fiz com Gil, e logo depois entrou também o reforço do coletivo Arroio,
E a gente foi trabalhar num projeto de livro digital, e a ideia foi muito essa, de questionar essa hierarquia das linguagens, de trazer também de uma forma muito forte, porque, assim, falando do tema do Brau, o Brau, ele é um lixo na cidade de Salvador. Ele é aquele tema que você bota embaixo do tapete que você não quer discutir sobre ele, né? Por quê? É o preto que não sabe o seu lugar, é um preto que não tinha um discurso organizado, era um preto que não se vestia como africano, era um preto alienado. Porque Ana, só queria des- saber dançar, só queria Ana, saber vestir um bom figurino. tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, eu queria justamente que você falasse um pouco do que é essa figura do Brown, porque a gente daqui de Salvador sabe da expressão, reconhece, mas Então, o Brau é um estilo, um personagem que surgiu em Salvador a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Muito associado ao estilo dos jovens pretos de periferia se vestirem, inspirado no estilo da cultura pop norte-americana, tipo dos Black Panthers, dos Panteras Negras, de Angela Davis, de James Brown, e que, apesar da dificuldade do acesso de informação da época, essas coisas circulavam, né? Todo mundo sabia quem era James Brown. Todo mundo sabia quem era, por exemplo, os Jackson 5, Michael Jackson, que a galera, mesmo não tendo grana, não tendo televisão, podia ver via os programas do Jackson 5, ouvia na rádio, então teve toda essa influência que bateu na juventude de Salvador dos anos 70 e que influenciou uma juventude a se vestir desse jeito, porque o que acontecia antes do Brau? O cabelo era máquina 1, gente, era quase máquina 0. A roupa era cor de pastel, porque as mães diziam para os filhos: não vá vestir essa roupa colorida, não vá vestir amarelo. Quem imagina um amarelo numa pele preta, né? É um neon. Por que uma mãe dizia isso? Porque o neon não podia chamar a atenção da polícia. Ela sabia que o filho dela seria ou agredido, seria abordado, enfim, teria algum problema. Então, teve uma galera que se vestiu desse jeito, basicamente masculina, que circulou durante um tempo nas periferias de Salvador, e que essa movimentação dessa juventude veio dar nos blocos afros, por exemplo. uhum, Porque antes dos blocos afros teve o Brau. Logo, e paralelo ao Brau e antes dos blocos afros, teve o bloco de índio. Os blocos de índio, que eram inspirados, né, no nome dos índios norte-americanos, comanches, apaches e tal, mas o que é que eles ouviam nesses blocos de índio? Samba brasileiro, e a estética era essa estética inspirada na cultura, na juventude negra pop norte-americana. uhum. Então, tinha esse deslocamento total de todos os signos, né? Esteticamente. Só que o Brown não tinha um discurso organizado. O Brown chutava a parede, né? Chutava a porta para o bloco de índio chegar, para os blocos afros se organizarem. Porque, se você for ver, ó, Vovô do Ilê foi Brown, Adelmo do Apache foi Brown, João Jorge foi Brown, Carlinhos Brown foi Brown. E o que eu descobri vendo esse livro para esse e-book que nós fizemos, né, é que esse Brau mudou de pele ao longo desses 40 anos. Ele teve uma estética Black Power, ele teve uma estética de bloco de índio, ele foi afro tradicional, ele foi Rastafari, que é coisa mais Brau do que o Rasta do Pelourinho, que é uma das estéticas que mais se disseminou em Salvador e que é firme e forte até hoje, né? E ele é o pagodeiro que está lá na pipoca de Igor Canário, que, se você for parar para pensar, quem é o alvo do preconceito hoje, do racismo em Salvador, da sociedade baiana? É a galera que está na pipoca de Canário, é a galera que está na pipoca de Pissirico, entendeu? O pagode é o pagodão. Uhum.
E tem Carlinhos Brau, que foi um Brau muito também diferenciado, com aquela toda estética dos timbaleiros, todo aquele trabalho. E na minha leitura, eu releio o Brau como sinônimo de brasileiro universal, que foi uma forma que foi um insight que chegou como uma forma de revalorizar o Brau, porque o Brau, quando surgiu, era elogio entre eles. Todo mundo queria ser Brau, os negros, os jovens negros. O tom pejorativo, o tom acusador, você é um Brau, vem com a classe média, com a sociedade baiana, quando esses Brau ganharam as ruas, né? Através dos blocos de índio, dos blocos afros, que saíram das suas periferias e foram circular nos lugares de classe média. Então, era inevitável, o cunho pejorativo chegou. E essa releitura é isso, que esse Brau ele é um brasileiro universal. Ele está no Congo com os sapés, que é uma estética congolesa, que também usa referências, né, africanas tradicionais, mas também é um sambaqui estético, sabe, Felipe? É bem isso, é um sambaqui estético. Sim. E o Brau é muito isso, é um assunto que quase não se quer discutir, né? E, na verdade, isso me incomodava muito. Primeiro, por eu me sentir Brau. Segundo, pela identificação com o inconsciente coletivo, de querer mexer o que está ali, no que está ali, escondido, embaixo do lixinho do tapete, né? Vamos falar sobre isso, gente. Quem sabe, né? A gente não faz um upgrade e isso vai ser bom para a gente. O Brau é muito isso, devolver um valor ao que foi tirado e que tem valor estético, comportamental. Você pode dizer, mas o Brau não tem discurso. Sim, meu amigo, se você disser que o discurso só é textual, intelectual, porque o discurso deles é estético, é comportamental. Se eles não tivessem chutado a porta, não botasse o cabelão Black Power na rua, não botasse a calça boca de sino, o fivelão no meio da barriga, o colazão aqui no pescoço, como é que depois a gente poderia fazer o bloco afro? Teve que ter isso antes, entende? E o livro, resgatar essa história no e-book, foi muito isso. Gente, a gente precisa falar disso, porque o bloco afro não surgiu do nada. Não foi só não, mas foram foi o movimento negro organizado americano que inspirou. Sim, inspirou, mas a gente foi além, tanto que tem isso, né? Que o Brau, o baiano arredondou, era Brown, de James Brown, de Marrom, e a gente fala Brau, B-R-A-U, quer dizer, a gente já colocou uma personalidade num legado cultural, que está aí, flutuando na diáspora, né? Só não vê quem não quer. Ana, Diga. não, que Eu não bom que estou você lendo as trouxe. perguntas, hein, gente? Vá. Não, o pessoal está aqui, ó. Tem um monte de amigo aqui. é, já apareceu, já mandou aqui a Nadia Vlad. Cadê? Diego, Márcia A Dori Andrade, Guerreiro, que você falou. Cláudio Manuel, Só Lisiane, gente boa. só filé, gente, só É. gente linda. E aí, Beto Mestre que não resistiu, só gente incrível aqui. Pronto. Laís Machado, querida, está no Colônia Vírus. Olha, Gole, aí deixa eu dizer, Gole teve esse papel fundamental no Brau, né? Porque, primeiro, por todo o trabalho dela de cultura baiana, e Gil, como eu entreguei tudo muito em cima da hora, eu fiquei ruminando muito o Brau, né? Porque, assim, Felipe, o Brau, eu comecei a notar coisas desde 93, quando Carlinhos Brau começou a ensaiar com a timbalada na Rua de Barro do Candial. E eu fui juntando essas coisas, jornais, matérias, entrevistas. Quando eu fui ver, agora, para fazer o livro, eu tinha mais de 20 anos de acervo para dar conta, né? E Gil, como eu entreguei tudo muito em cima da hora, Gil, ele ficou muito focado na parte visual e eu fiquei, e Gole me deu esse help na parte conceitual, de não me deixar abrir mão de coisas que eram importantes. Não tira a bolsa das ideias. Deixa a ideia do manifesto, é o manifesto. Porque
eu acho que no próximo bate-papo do Colônia Vírus isso vai ficar mais claro até, né? Porque, assim, quando eu cheguei em Salvador, que as pessoas, a cultura tradicional, institucional, mesmo acadêmica, o que valia era a escrita, né? O que vale é o conhecimento escrito, o que vale é o conhecimento linear, organizado. E aí chega o século XXI e chega uma nova geração que bagunça tudo, dizendo: olha, não tem nada de linear, nada é temporal, tudo é temporal e atemporal, as coisas são linear e não linear. Para com esse negócio de autoria, de genialidade, as coisas são mixadas e remixadas o tempo inteiro. A gente cria a partir de um sambaqui que já existe, né, desses milhões de camadas que já estão aí. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo que eu sabia disso tudo, né, e sempre soube, o meu susto foi descobrir que, para além do chip do século XXI, eu também tinha um século XX dentro de mim, confrontando esses novos formatos, né? E é isso, a gente vai aprender, a gente aprende com a obra também, a obra ensina, o produto, a criação ensina para a gente o que a gente está Uhum. criando, né? Uhum. Porque é uma via de mão dupla. Se não é catequese, é você ser um jesuíta e falar que a coisa vai ser assim e vai ser assim, e a gente sabe que não é, né? Uhum. O FIAC discute muito isso, que eu acho legal, a coisa do processo, né? A coisa do caminhar já é a obra em si também. Uhum. Enfim, é isso. Esse Eu ano me, está bem com essa cara. eu me perguntava muito, por exemplo, as pessoas, eu acho que, por exemplo, o meu trabalho no carrinho, por ele ser muito efêmero, é performance, era Uhum. na rua, era um pedaço de discurso, um pedaço de pensamento aqui, outro. Era muito difícil eu estar alocada ou abrigada dentro dos circuitos de artes que existiam, né? Uhum. E eu acho que a contemporaneidade, o século XXI, ele criou esses abrigos para a gente, de que se isso não existia, a gente cria. Para mim, assim, não é jogando confete, não é isso, mas o FIAC sempre foi muito isso, porque Xanda, minha irmã, que sempre foi dessa área de teatro, né? Hoje é professora, fez graduação, enfim, e via aquelas peças todas, ela dizia: Ana, mas você tem que ver o FIAC, que o FIAC é legal, que você fica achando que teatro é só esse teatro declamado, vá lá ver que não é nada disso. E realmente, né? Só mesmo. E assim, onde que eu me encaixo, por exemplo? Eu fiquei me perguntando onde que eu me encaixo num festival de artes cênicas, cara, em tudo, porque eu não estou aqui, não é nem por um projeto de performance, é por um projeto a princípio, taxado de artes visuais, né? E que, na Uhum. verdade, envolve tudo, que envolve performance, instalação, está tudo ali no Colônia Exato. Vivo, né? Eu estou evitando falar do Colônia, gente, porque já vai ter o Colônia no dia 28. A gente vai partilhar pelo site, né? Já, já. Vai ter no dia 28 e a gente convidou a Ana Dumas também para fazer um passeio, né, nesse Colônia Vírus. Isso que ela traz, né, dessas difíceis classificações, né, de trabalhos de difícil classificação, sem dúvida, se não tem espaço em outros lugares, a gente quer abrir esse espaço também no FIAC, né? E eu acho que, de alguma maneira também, a própria migração forçada, né, para a internet de muitos artistas da cena acabou também criando um abalo sísmico ainda bem mais forte, sabe, na própria estrutura da linguagem. Uhum. E, e eu gostei muito de ver, e eu acho que tem um diálogo desse ano muito forte com o festival, com essa obra, entre outras, mas um trabalho do Largatistas Tiradas al Sol, que está ainda no YouTube do Cena Contemporânea, que fala justamente de uma compreensão de teatro
conforme o seu tempo, né? Com as condições do seu tempo. E se as condições são essas, a Uhum. gente também está fazendo teatro. Então, também de superar essa ideia de que o teatro é um edifício, né? Porque e também de compreender que o teatro é do seu tempo, né? Ele se atualiza também. Uma, Claro. uma Se coisa não, que eu achei. Fala, diga. fala. Não, diga. Não, uma coisa que eu achei muito legal, que eu fiquei muito feliz quando você falou do Brau, primeiro, dizer para todo mundo que é uma publicação que está online, que ela é digital, ela é genial, inclusive está no samba aqui da Ana, lá no site do FIAC também, daqui a pouco a gente dá um passeiozinho lá. E será lançado nos FIAC também, Será relançado. lançado no FIAC, onde você traz conceitos com o sotaque, com a cara, com, sabe, com a compreensão que a gente criou aqui, né, de coisas que são, às vezes, que para a gente, que eu ainda não sabia o nome, sabe? Eu falei, cara, é Uhum. isso, por que eu não pensei nisso antes, sabe? E, e acho que é fundamental esse tipo de pensamento, sabe, Ana? Esse tipo de eh, ousadia de poder, sim, assumir, né, outras formas, outros contextos, outras possibilidades, e inclusive coisas que ainda a gente não sabe nem o nome, e que está tudo certo. E talvez o nome, até a gente, às vezes a gente até pensa no nome, mas o nome quem vai dar é a posteridade. Se o que a gente fez sobreviver a ela, ainda tem isso, Uhum, né? Porque é uhum, tudo muito rápido, assim. uhum, Mas, voltando aqui uma questão da linguagem, o colônia vírus me fez entender também muito isso, que essa minha treta com a escrita, né, que era uma treta mesmo, essa dislexia que eu digo existencial, depois que eu vim entender, cara, o que é a escrita, se não a linguagem do colonizador, entende? uhum, E do colonizador que chega dizendo que vocês não escrevem, vocês não sabem escrever, e se liguem, a oralidade e a linguagem visual, elas são inferiores, porque, sei lá, aí você inventa mil motivos, porque não tem registro. Hoje não pode nem dizer isso, né? Porque a gente grava tudo que a gente uhum, fala, né? uhum, Isso nunca foi um problema. Não foi um problema para os gregos 2000 anos atrás, porque eles usavam suporte e memória, quanto mais para a gente hoje, que você liga o uhum, celular e grava tudo. Aí eu uhum, fico vendo as coincidências assim que você vai vendo da organização do discurso. Então, a escrita é associada a uma biblioteca, a um lugar sofisticado, a um lugar limpo de barulhos, a um lugar uhum. limpo do exterior, né? Já a oralidade, ela é o quê? É a Como uma rua, galeria, né? Como uma galeria de arte também, né? exatamente, a Como um mesma lógica, museu. como museu, a mesma lógica. Aí a oralidade é a linguagem de povos primitivos, de povos não sofisticados, é uma linguagem da rua, é uma linguagem que não tem registro, o que isso já desabou. Uhum, E a imagem é aquela coisa meio termo e também, ao mesmo tempo, muito associado ao inconsciente, à interpretação, quase que uma coisa do diabo, né? É isso. E quando você vai ver, há um sentido nessa construção, que é um projeto de dominação, gente, de fazer a gente se sentir inferior, de comprar lera, de comprar um discurso ou narrativa que não é sua. E para mim, que foi o grande, assim, a grande autorrevelação para mim com o trabalho do Colônia Vírus, que é a armadilha de te negar, de te fazer sentir inferior e de te fazer desejar ser o outro. uhum, Porque quando eu morava aqui no Prado, eu queria ser urbana, eu queria ser branca, porque ser branca era melhor, tinha os contos de fadas que não me incluíam, eu queria uhum. ser urbana porque tudo acontecia no centro urbano, eu tinha horror de margarina que achava manteiga, eu tinha horror de manteiga da Manteiga. e achava a margarina melhor porque era urbana. Imagina a, as loucuras que constrói na cabeça da gente. E aí você depois entende que qual é a armadilha, né? Eles te conduzem para você não ser você, não desejar ser você, porque o que você é uma configuração inferior. Então deseje ser o outro, mas você nunca vai ser o outro.
Nunca. Você vai viver no limbo de não ser o que você é ou seria e de nunca ser o outro que você não vai ser, porque não vai ser mesmo, entende? Então, isso sim fez. Cara, a gente não tem outra opção, entende? A gente tem que ser o que a gente é, porque não há outra opção. A gente é oral, a gente é não linear, a gente é multifacetado, a gente é do remix, a gente é multimídia, a gente é do contato, a gente é da pele, a gente é tudo isso, entende? E a gente não pode comer essa pilha de que isso é um pacote de configurações inferior. Só que a gente come, porque isso não é dito de uma forma pá, assim, de uma hora para outra. Isso vem sendo dito aos pouquinhos, cotidianamente, na escola, né? Na igreja, na família, nos círculos dos amigos. Quando você vê, você virou um replicante do coronavírus sem saber, e não se toca, né? Que para mim foi a grande epifania da pandemia, para mim foi essa, né? Uhum. Tipo, o que é que diziam para a gente o tempo inteiro no começo da pandemia? Se isole, se volte para o seu interior. Eu literalmente me voltei para os meus dois interiores, o Prado e o meu mesmo, que sou eu, né? Boa. E aquela história, assim, quando rolou no começo da pandemia, Laís, né, ela sabe dessa história, Laís Machado, foi muito louco, porque Beyoncé lançou o Black King, né? E numa das frases do Black King, que ela está naquele cenário lindo, que são falésias, que é o que eu vivo aqui no Prado, as falésias, né? Que os portugueses viram e tal. Aí eu falei, velho, aí e Beyoncé falando lá no Black King, bem-vindo ao teu retorno a ti mesmo. Eu falei, cara, ela está mandando a gente se encabocar, não é possível. Ela está mandando eu me encabocar. Tanto que isso entrou no Encaboca, essa frase, lindamente. Eu não sei se a palavra é dublada por Laís Machado. Ela fez a voz de Beyoncé, que, segundo ela, foi um trabalho muito massa. Legal. Porque é isso, a pandemia obrigou a gente a isso, a esse contato com o seu interior. Você não teve escolha, você teve que ficar com você mesmo durante um tempo, você teve que se rever seus valores, né? Enfim, Uhum. melhor crédito da minha vida, filhota. Laís, Laís curtiu. É a formação do imaginário coletivo, isso, o Lucas está falando aqui, é isso, porque a gente, principalmente quem tem formação na universitária, a gente é muito pautado pela consciência, né? A consciência, você tem que ter consciência. Eu já digo o seguinte, gente, a gente tem que ter consciência das coisas. Porque, por exemplo, o preconceito, ele mora no inconsciente. Eu não quero ser, mas eu sou. Então, foi esse mergulho assim nessas linguagens todas, de me ver sem carrinho de multimídia, de me ver num outro papel, por exemplo, eu vivi na minha quilombolha aqui no Prado, que é o Campo da Doida, e eu varri muito quintal, eu passei muito arado, eu mexi muito na terra. E eu mesma achava que eu, quando estava varrendo, eu tinha socialmente um papel menor do que quando eu estava, por exemplo, com o microfone do carrinho. Uhum. Até que eu tive que dizer, Ana, pelo amor de Deus, isso aí, gata, é o colônia vírus dentro de você. Entende? Você está contaminada e não sabe, porque não há essa hierarquia, não pode haver essa hierarquia, porque essa hierarquia são as castas, né? E Uhum. não tem mais sentido a gente viver nisso, né? E aí é isso, a pandemia me bagunçou toda, a pandemia gerou o Encaboca, que foi um trabalho muito tímido que eu fiz no ano passado, pelo calendário das artes, um Uhum. edital pequeno, mas muito afetivo, muito acolhedor, e que eu ia fazer de um tamanho, fiz de outro menor, e que eu achei que deu conta do que eu tinha que dizer naquele momento, em Caboca. Uhum. Em Nossa. Caboca é toda a base, o cimento do coloniavírus, né? Uhum. Uhum. O coronavírus tem, enfim, tem essas misturas também, né?
O Colônia sim. Vírus é um pouco o que foi a Bolsa de Valores das Ideias para mim, assim. Uhum, É, acabou virando o grande agregador de tudo da pandemia para cá. uhum, Porque, por exemplo, a Bolsa de Valores das Ideias, que foi um trabalho que eu escrevi, que foi um blog, que pensa a configuração do século XXI a partir da cultura popular de Salvador. Por exemplo, aí Michel Maffezoli vai na Facom em Salvador e diz: Salvador é pós-moderna, minha gente, porque é miscigenada, tem cultura oral. Aí chega Pierre Lévy, outro pensador francês, também lá pela Facom. Ah, Salvador é pós-moderna. E dizia porque eu dizia assim, gente, tudo que esses caras estão apontando como uma pós-modernidade em Salvador me foi vendido como valores inferiores, né? A cultura popular, a uhum, oralidade, a estética africana, afro-baiana, a música afro-baiana. E se tudo isso é inferior, esses caras estão dizendo que configuram o século XXI, mas isso está na Rua de Salvador. A Bolsa das Ideias partiu desse assombro de ver no cotidiano de Salvador valores que grandes pensadores, fora Maffezoli, Pierre Lévy, enfim, estavam dizendo que estava na personalidade do século XXI. Eu dizia assim, gente, está na personalidade do século XXI e está na esquina de Salvador, está na rua, está lindinha do Acarajé, está na Terça da Bênção, está no subúrbio ferroviário, está em Mãe uhum, Estrela, está em Mãe Menininha, está nesse povo todo, entendeu? Então, uhum, como que isso é inferior, né? uhum. Então, a Bolsa das Ideias foi esse assombro de ver essa contemporaneidade e engraçado, né, Felipe, porque é muito borrado hoje essa fronteira entre contemporaneidade e ancestralidade. Uhum, Porque todas as novas gerações negras e indígenas, todas, se alimentam e falam muito mais do que a minha da importância da ancestralidade para elas, uhum. né? E isso é muito legal. Então, a bolsa foi escoado dentro do e-book do Brau, que foi uma coisa que Gole não me deixou abrir mão, Gole Guerreiro, que eu sou super Boa, fã. Goli. Que bom. É, Gole foi foda, porque não me deixou abrir mão de um monte de coisa que está lá tá lá no Brau, fala dessa movimentação do mundo das ideias, né? Uhum. Fala do inconsciente coletivo. Eu acho que ó, vai estar. O link tá, não tá, Felipe, na Bora, página. bora no site, bora, tá sim. Vamos dar uma visitadinha no site aqui? Abre, você vai aí? Abra aqui, tá aqui. Ah, Pronto. não. Gente, aqui é o Sambaqui da Ana, no site do FIAC. Vou chegar aqui, começa aqui, tá? Ou então, isso Pay. aí, gente, já é autorretrato e todo um trabalho que eu fiz a partir, que é um trabalho que está no Colônia Vírus, que é o Não Me Apague, né? Que é muito dirigido para o apagamento das mulheres negras, né? E que traz essa questão. Se você é uma mulher negra, você já está ali com o seu alvo atrás, um alvo no olho, para tomar a flechada e o piau da polícia na sua bela cara de miscigenada, de preta, parda, indígena, né? Desculpem, vou carregar aqui de novo, Ana, desculpa. Aqui, Nada, tranquilo. vai chegar de novo. Vou descer aqui, ó. Aqui, só para dar para quem ainda não visitou o site, cada artista tem uma página, e nessa página a gente reúne informações, enfim, que convidam, né, vocês a descobrirem um pouco mais, entender o site, e na verdade é muito simples. Na verdade, a gente reúne o que a gente está chamando de sambaqui, são essas imagens, referências, outras obras dos artistas, lives que a gente está fazendo, vídeo que os artistas estão fazendo, um pouco de descobrir essa trajetória, processo da obra, das referências dos artistas. Diga lá, Ana. Isso, olha, sabe essa foto da esquerda que eu estou com a plaquinha na mão? Sapiens? Não.
Sapiens não, a do lado oposto, Desse desculpa a lado. direita. Tá, E tá que isso é espelhado. uma coisa que veio muito a partir do Brau e do carrinho multimídia, da relação dos carrinhos de café com a cidade, que é uma pergunta que eu comecei a me fazer quando comecei a andar com o carrinho nas ruas de Salvador. Por que pop é o máximo que a classe média tolera do popular? Aí tem essa brincadeira do pop com a grafia, né? Porque, na verdade, o pop, né? Gente, eu esqueçam que o pop não tem nada a ver com agronegócio, não tem coisa, não tem forçação de barra pior no universo do que É. essa, né? Mas assim, o pop, pensando o pop como esse espaço de interseção, né, entre o erudito e o popular, entre um espaço mesmo de interseção de linguagens. E que essa classe média, o que tolera, não tolera o popular, gente, não tolera, não engole, entende? Engole quando vem com a roupagem pop. E eu me perguntei muito isso a partir do meu trabalho com o carrinho multimídia. Por que que eu, Ana, que sendo uma mulher negra, mas que de alguma forma tem os domínios de códigos e de linguagens da classe média, por que que quando eu desfilo com carrinho na rua eu sou convidada para um evento de arte e por que que o menino do carrinho de café não é, né? Então, eu comecei a questionar essas instâncias assim. É claro que você vai dizer, ah, Ana, mas o que você faz é arte, o que ele faz não é. Como não é, né? Quem é que diz o que é e o que não é? Então, eu gosto muito desse questionamento, eu continuo usando interrogação para isso, porque, para mim, isso continua contemporâneo. É, as classes médias, elas não toleram o popular, a não ser que venha com essa roupagenzinha do pop, de que ela tem algum nívelzinho de sofisticação, mesmo que seja essa sofisticação em massa, entende? É a captura, né? É a captura, né? É a É a captura, captura é do a que vem da captura. periferia. Aí o cara te vende aquilo que você estava tava fazendo. Eu costumo, Exatamente. eu costumo perceber um pouco desse movimento e falar um pouco disso quando, em 2008, né? A crise na Europa, a crise na América do Norte, e aí logo começou a desembarcar um monte de europeu aqui para aprender com a gente como é que vivia na precariedade. E aí teve, é sério, teve vários e vários e vários, várias levas, né, de europeu aprendendo como é que vivia na precariedade, como é que fazia gambiarra e tudo mais. Aí eu ouvi, escutou, fez um bocado de parceria aqui, depois voltou para lá, escreveu um bocado de manual e a gente compra deles para aprender como é que faz. É muito louco isso, entende? Entendeu? Mas digamos, é recorrente, né, do capitalismo de é, almoçar, né, aquilo que vem chegando da beira, faz um novo pacote e vende com a embalagem como se fosse E dele, né? isso, se você for ver, não é nada de novo. Isso só é uma atualização daquele momento de abril de 1500, quando as caravelas chegaram, né? Exatamente. E, segundo a própria carta do Pero Vaz, éramos inocentes, parecíamos inocentes, ou seja, todo mundo, ninguém. Acho que nossos antepassados nem imaginaram que ia dar no que deu. E, na verdade, é isso, apropriação total, total, cultural, territorial, ambiental, em todos os níveis. Né? É o que acontece hoje aqui no Prado. Uma recolonização, porque é um litoral todo de falésias, Uhum. incrível, lindo. Foram terras de assentamento que foram distribuídas pela reforma agrária e que hoje, se você for ver, ela é toda povoada pelos sudestinos, pelos sulistas, com seus engarrafamentos de helicópteros aqui no final do ano. Claro. Entende? Então, isso continua, não mudou muita coisa nesse Não, sentido, né? né? E que a gente, na verdade, tem que ficar ligada e reforçar e ver como é que a gente dialoga com isso sem ser cooptado, sem virar uma banda de laranja que você é chupado e o bagaço é jogado fora, que é isso que rola o tempo inteiro, né? Uhum, uhum. Como que aquilo que está lá no Brau, como o Brau, a insurgência vai trocando de skin, de pele,
como eu falei lá no Brau, né? Foi Black Power, foi Bloco de Índio, teve várias peles, mudou. Muda para quê? Na minha opinião, isso já é uma leitura minha. Gente, é para dar um drible no sistema, para não ser cooptado, para continuar sendo insurgência, entende? Uhum. Porque senão a insurgência ela vira um produto e não uma insurgência, né? Uhum. Como tem Claro. que ser. E eu só queria também só dizer mais uma coisa, assim, em relação a essa minha trajetória de trabalho. Eu já sofri muito para definir o que eu era. Eu, não, eu nem me considero artista, eu me considero uma pessoa de criação, porque aí eu posso ser de qualquer área. E eu me considero, assim, na verdade, uma sintetizadora de conceitos, uma pessoa que parte do conceito, e que todas as linguagens, a corporal, a dança, o figurino, a linguagem visual, o texto, tudo isso são formas de você passar a mensagem do conceito, de você compartilhar e construir esse conceito, entende? Mas o que eu quero dizer é assim, que eu, cada vez mais, eu realmente sou ideia jockey, entende? Nesse sentido, uma sintetizadora, uma remixadora. Eu não estou preocupada se o que eu pensei é original, se alguém pensou antes, se não pensou. Eu estou preocupada em fazer com muita verdade, né? Uma verdade muito Uhum. pessoal, muito coletiva também, o que eu estou fazendo. Se é, por exemplo, colônia vírus, se você for ver no Instagram, o nosso perfil no Instagram da exposição é colônia underline vírus, porque o colônia vírus já tinha. Não com o mesmo discurso, não falando das mesmas coisas, mas está lá. Acho que era uma galera, não sei se era do México, da Espanha, de algum outro país Uhum. castelhano, porém já está lá. Tem vários desdobramentos, vários tipos de colônia vírus, né? Então, Uhum. eu acho que essa preocupação já foi, né? Já a questão agora é como você se conecta, como você dissemina, porque eu me lembrando aqui, Felipe, do dia que a gente se falou a primeira vez, né? Você falou, então, Ana, o que é que você está pensando de fazer com colônia? A gente sabe que depois que termina o trabalho, o artista está ali exausto. E o que eu achei incrível foi isso, de pensar no FIAC como uma rede, onde esse conteúdo poderia ser replicado, né? Uhum. Uhum. Porque o verbo replicar não se aplica somente a gente replicar a colonização, se replica também a replicar os antivírus, que é Uhum. o que nós somos, né? A Uhum. gente, todo mundo que está aqui é antivírus, né? Anderson Feliciano, grande antivírus. É. Todo mundo, Diego, Laís, Gole, vocês, Lucas, todo mundo aqui é antivírus, gente. É isso, né? Na verdade, Boa, boa. Ana, a gente hoje já é isso, né? Já rompeu com os limites também, todas as regras, isso é bom. ah, A gente tinha pensado em 40 minutos e a gente já está extrapolando, tá bom, e é bom que seja assim também. Mas, ao isso. mesmo tempo, queria saber de você se você quer que a gente veja alguma coisa mais no site, se a gente abre aqui alguma coisa para pergunta também. Acho que seria legal se o pessoal quiser se manifestar, fazer alguma pergunta para a Ana, para a Fiquem à gente. vontade se quiserem. Ah, eu queria só um comentário que eu achei muito legal. Quando eu vi no site, se você puder correr um pouquinho, ó, Claro, essa foto maravilhosa, Afro-Cabocla, quando diz assim, ó, é sobre o matriarcado. Você consegue chegar aí? Não, vamos lá, parte. vamos ver aqui, ó, Aqui, ó. vamos lá. O matriarcado é o sol que vai gerir o mundo do século XXI, porra. E aí, quando eu li, eu falei, cara, tem um errozinho aqui, não é o sol, é o software. Aí depois eu pensei assim, não é um erro, é uma camada.
que o FIAC jogou nesse sambaqui, porque não é um erro ser um sol também, né? Um sol, um software. E eu achei muito. Eu comecei a ver as coisas já não como erro, mas como releitura, Legal. né? Que ótimo. Achei bem curioso isso. Gente, o site já está no ar, vocês já podem vasculhar e mergulhar no samba aqui da Ana, e a brincadeira é essa mesmo, é de ele é responsivo, né? Então ele vai mexendo também, né? Ah, eu não O, sabia disso, não, Felipe. cada vez Olha que massa, eu descobri agora, gente. no computador isso fica mais Não, evidente, Beto, né? não é para corrigir, não, meu amor. Fica como uma camada, entende? Como uma outra coisa que vocês jogaram aí. Não, não é erro. E Inclusive tem outra, algumas coisas, essa né, nesse foto aqui, sentido. que tem a primeira praia do Brasil, você está até com o mouse em cima, Felipe, estava aí, ó. Aqui, Não, a do lado, que está com o mapa. Isso. Essa foto é incrível, porque vixe, Xanda, onde foi que a gente fez essa foto? Acho que foi lá na Praia do Caí, acho que foi. Que é incrível, né? Porque é onde tudo começou, minha gente. Tem uma força muito grande saber disso e estar aqui, sabe? Não, não muda nada, mas é uma força muito grande essa parada. E a falésia aí do lado, que não dá, tá vendo, Felipe, essa fotinha aí da falésia até do lado, que não aqui, dá para ver a dimensão de uma falésia, né? Porque aí é só um trecho dela. E foi uma série que a gente fez para o Insubmista do Colônia Vírus e que eu acabei fazendo sozinha. Eu dividi com Laís o SRD, que é o Sem Raça Definida, que é uma performance maravilhoso. que fizemos juntas com nossas vira-latas. Mas eu queria, Maravilhoso. na verdade, que ela tivesse vindo fazer essas fotos aqui nas falésias, porque eu sei, primeiro, que ela é muito fã de Beyoncé, e segundo, hein, filhota, pela conexão aí com a coisa da insubmissão, da insubmista, né? Como se dizer, mestiça, sem colar na gente a hashtag da democracia racial, que a gente nem acredita e nunca deu bola para ela, né? Então, Uhum. teve essa coisa aí também na falésia que, que rolou esse SRD, mas que a gente vai falar lá no dia 28, quando estiver navegando no site da exposição, né? No site do Colônia. Do Colônia, é. É, É um site lindo, feito pelo Coletivo Arroio, Gil Maciel, Ramon Gonçalves, Jordan, Rodrigo, os meninos brocaram. tá muito lindo mesmo. É, Gente, pô, esse passeio, por mim, a gente ficava ainda mais um tempão aqui, mas a gente tem que deixar esse gostinho para o pessoal voltar semana que vem. Na quinta-feira da semana que vem, Ana Dumas vai apresentar justamente o Colônia Vírus, né? A gente vai passear com ela nesses vídeos, nessas dunas ou nessas falésias de informação. Gil aqui falando, mostre o brasileiro universal na rua, tem um vídeo. Ou qualquer coisa, a galera aqui Cadê receba. Gil? Vamos lá, vamos atender o Gil. Gil Gil, falou. escreva aí. Cadê? É aquele que eu falo no mic lá, né? Na barra, é isso? Qual? Vai subindo. Ó, eu acho que é logo esse aqui. Eu, Ó, tô passando mal. em cima da meditação, do lado desse aí, ó. Eita, pau. É Agora, YouTube, pro lado da da direita. YouTube, Não, você Soter... desce mais, desce. Do lado desse cartaz vermelho, Tá, aqui. esse Soterópolis. mas o embaixo desse é que eu faço o discurso do Brau. Foi a primeira vez que eu peguei o microfone e falei alguma coisa sobre o Brau na rua. Tá sem o É som, esse? né? Eu vou botar. Os Braus todos falaram. Oi? E a galera Brau, os vendedores ambulantes falaram. Foi muito incrível isso. Aí, peraí. É o Justo Circuito.
É o carnaval dos Browns. E Brown aqui quer dizer brasileiro universal. Inventamos o curto-circuito, porque nossas almas não cabem em cordas, temos os espíritos livres. O carrinho multimídia é áudio, texto, visual, é escrita, é som, é música, é a cultura de rua. Essa é a lista CAP. Ai, obrigada, Gil, por lembrar isso. Então, Marcela Bela Escolada foi uma das pessoas que me obrigou a pegar o microfone e falar. E eu acho incrível também, porque, na verdade, isso aí foi a segunda vez que eu fui com um carrinho para a rua e a primeira vez que Marcela me empurrou, pega o microfone e fala, e fez assim, vá! E aí eu tive que falar, né? Massa, massa, Ana. Ó, semana que vem vai ser mais cheia de histórias ainda, agora pelos prados, ou pelo Prado. É, convido vocês a darem uma chegada no site para ir descobrindo isso também, para a gente chegar na semana que vem, bater um papo ainda mais gostoso, sabe? Porque a ideia, gente, é da gente. Isso daqui já é um ato performativo, né? A gente já tem a Uhum. consciência de quanto espetacular ou não também, né? Essa mídia aqui é também um ato performativo. A gente também está performando, a gente também está contando uma história, a gente também está selecionando, a gente também está remixando ideias, como a Ana colocou, e nosso interesse maior nessa história toda, ou entre os interesses que a gente tem, é um pouco de compreender é, que fazer um festival não é só apresentar trabalhos. Inclusive, o YouTube está cheio de trabalho, sabe? Não se trata disso, não se trata disso. Mas o que faz, de fato, a gente se sentir dentro de um festival é a gente estar se sentindo participando de alguma coisa, né? Junto com outras pessoas. Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, sabe? E que vai ser também o que a gente vai fazer na próxima semana, sempre buscando um tema, um trabalho, uma provocação, que é isso que vocês trazem também muito forte, uma experiência, né? Que a gente quer compartilhar também para a gente pensar as nossas questões, os nossos mundos, reinventar esses mundos também. Então, pô, fica o convite para vocês visitarem o site, voltarem. Tenho que lembrar que o site do FIAC já tá todo, assim, já tem uma coisinha ou outra que a gente vai Tá colocar. lindo, Enfim, viu? ele é vivo também. Obrigado, pô, agradeço muito também a galera toda da comunicação e o pessoal da Tanto, que fez a programação visual, Fox, que fez a programação do site, né? Montou o site, Beto, Jean, toda a equipe de comunicação, Cris, Vini, pô, é um monte de gente que está arrasando em alta. E é isso, né? A gente marca essas efemérides, né? De 26 a 31, de terça a domingo, para que a gente ressignifique também o nosso próprio tempo, né? Mas o festival já está acontecendo, o festival já é isso, né? É esse encontro, é essa troca, é esse mergulho, né? No sambaquis, inclusive compreendendo que tá tudo misturado, né? Linearidade não vai ter mesmo. É, E tem enfim, rolado encontros incríveis, gente. Eu não perco, mesmo quando eu fico lá quietinha, sem aparecer no chat, todo dia, 19 horas e 8 minutos, que são exatamente. conversas incríveis, está maravilhoso. Eu estou assim, totalmente mergulhada no festival. Que bom. Vai ter Diego Araújo, que está aqui, com um trabalho Vai. incrível do Crioula. Tem muita gente bacana. É só entrar no site e pescar aí, né, Felipe? O site já tem os webinários, já estão também com link para você se inscrever. Então, assim, o webinário vai ser na semana que vem, todos os dias, praticamente, né, de terça a sábado, eh, quase todos os dias, ao meio-dia. Então, você se inscreve, porque esse vai ser fechado. Então, se inscreve, porque esses papos vão rolar também. E, pô, tem cada tema muito, muito, muito legal.
E a ideia também é de que a gente deshierarquize, né, o que é um momento disso ou daquilo. Então, é meio-dia, a gente está ouvindo, falando sobre a arte, cultura, a performance. É isso, Gil. Adiciona o sino aí, se Aciona o inscreve. sininho. Exatamente. E vamos ocupar esse espaço aqui, né, gente? Porque, porra, se a gente não ocupa, a gente já viu a merda que dá, né? Exatamente. Vamos fortalecer nossas quilombolhas, nossos antivírus, né? Para a gente não ser devorado. Exato, exatamente. Oh, Bom, Ana, fica contigo, vamos encerrar por aqui. Se alguém quiser também mandar alguma coisa, a hora é essa. E é contigo agora. Queria agradecer muitíssimo, assim, nossa, tipo, super agradecer mesmo, total. Eu nem acreditei, você sabe disso, né? Que eu fiquei assim, Felipe, você está me convidando mesmo para participar do FIAC, que eu acho incrível pelo espaço. E está aqui, gente, olha, tanta gente incrível aqui vendo, né? muito legal. Tanta gente que me alimenta artisticamente, afetivamente. Eu participei de live lá com o Padre Mateu, Márcia Andrade, que eu quero no ano que vem, se tudo der certo, tá lá tocando com ela na festa do FIAC presencial, né? Bora, porra, Vendo o meu querido bora. Lucas, que a gente fez junto, nossa matéria lá em artes visuais. Massa, foi incrível, gente. Esse Bom, bate-papo, na verdade, como não é catequese, o que vocês escrevem, o que Felipe diz, tudo que vocês falam, voltam, né? Volta e reconfigura a gente. É isso aí. Fora Bolsonaro. boa, boa. Gente, eu vou terminar aqui com o nosso videozinho do festival que já apresenta, né, os 7 trabalhos, 7 artistas, e voltar a convidar vocês aí no site território do festival, e dar uma olhada no que já está aberto para vocês se inscreverem para a gente ficar mais pertinho, tá bom? Beleza, brigadíssimo, Obrigada, Ana. gente, Manda- né, pelo bate-papo, pela troca. Felipe, a todo o FIAC, Rita, Beto, Obrigado. Luiz, Manda um beijo querido. também enorme aí para tua irmã, que eu adoro ela, Deve minha estar ouvindo, está colega. em Salvador, ela, né? Ah, é? Ah, meu É, Deus. Então mas pronto. massa, ela deve estar vendo aí, que ela é fã do FIAC desde muito. Eu sou fã dela. Obrigada, gente. E dia Embora. 8, dia 28. E olha, amanhã tem de novo mais bate-papo com o artista, Tem. compartilhando o portfólio aqui, viu? Amanhã vai ser a Vabene e o John Herman. Então a gente Massa. vai ter live bilíngue aqui amanhã. A gente vai fazer vai ser no canal do FIAC, a gente vai criar duas situações. Uma com áudio original, para quem entende e fala inglês, e outra com tradução, tá bom? Maravilha. Desafios tecnológicos, mas vamos lá. Massa, viu? Venham, gente, que tá lindo, viu? Venham amanhã de novo. Tá massa. Valeu. Bora, beijão. Antivírus, insurgentes. Três palavras? Movimento, fabulação, memória. A memória e a insurgência foram a base. Memória, retomada e empoderamento. Tempo qualitativo crioulo. Question 3. Describe your artwork in 3 words. Art is life. Sobre la pregunta de con qué 3 palabras definiría mi práctica, no la voy a contestar porque esa más que una pregunta es una trampa.